conferir, que está lá em Colossenses 1, versos de 9 a 12. O que é que Paulo queria que fosse vivido, experimentado pelos colossenses? Olha só. Por essa razão também nós, desde o dia que soubemos disso o quê? Disso que nós vimos ontem. O que é que os colossenses estavam experimentando, o que é que eles estavam fazendo, que Paulo estava aprovando? Tudo aquilo que nós vimos ontem, a fé, a esperança e o amor estavam sendo desenvolvidos no meio deles. Então, por essa razão também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Então, aqui era o desejo de Paulo, que ele colocava nas suas orações, o que é que ele queria que acontecesse com os colossenses. Então, primeiro de tudo, Paulo e Timóteo, eles oravam pelas suas igrejas, uma grande lição de liderança. O líder tem que estar sempre em oração pelos seus liderados, tem que estar sempre em oração pela sua igreja. Principalmente um líder que não pode estar presente o tempo todo, como Paulo não estava. Então ele orava constantemente pela sua igreja, pelas igrejas que ele tinha deixado, para que elas se mantivessem firmes e crescessem em graça. Então, a oração é um exercício que os membros e os líderes têm que sempre exercitar, para não caírem na fé e também para orarem e se importarem uns com os outros nessa caminhada cristã. Então, olha só. Então, Paulo e Timóteo oravam pela igreja de Colossos e eles pediam que a igreja de Colossos crescesse, transbordasse do pleno conhecimento da vontade de Deus. Hoje as pessoas sempre têm essa dúvida, né? Como é que eu vou saber a vontade de Deus? Como é que a gente pode adivinhar? Como é que a gente pode descobrir a vontade de Deus? Isso é algo bastante complexo, que algumas pessoas, na verdade, acham complexo. Tem gente que quer saber o futuro, quer saber o que vai acontecer, e aí vão buscar nas fontes erradas, saber como é que vai ser o futuro, saber para tirar suas dúvidas, né? E aí as pessoas vão para as igrejas de revelação, as pessoas vão em busca do tarô, vão em busca dos cartomantes, vão em busca da bola de cristal, tudo para querer saber sobre o futuro, sobre o que é que o futuro lhes reserva, né? Mas a vontade de Deus, não é descoberta dessa maneira. Não é através de revelação, não é através de uma irmãzinha que sonha, vai lá na sua casa e olha, Deus me revelou, Deus está determinando que a sua vida vai ser assim, assado. Não, não é dessa maneira. Todos vocês aqui que estão aqui nesse culto do Zoom sabem que não é dessa maneira. Não é assim que Deus se revela, não é assim que você descobre a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é revelada de algumas maneiras bem simples, que todo mundo aqui conhece. Por exemplo, a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo ele nos guia para a gente reconhecer a voz dele. Quando a gente ora muito, quando a gente fala muito com Deus, a gente pode ouvir 1000 vozes na nossa mente que a gente sabe qual é a voz de Deus. Porque a gente não escuta a voz dele, né, audivelmente, mas a gente ouve aquelas vozes na mente. E entre aquelas milhares de vozes, a voz do Espírito Santo é a voz mais suave, mais calma, mais direta ao ponto. Então, como diz lá em Isaías 30:21, quando vocês se desviarem para a direita e para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele.
Então, sempre que a gente tiver em dúvida entre o que fazer, se eu ando por aqui ou se eu ando por ali, se eu visto isso aqui, se eu visto isso aquilo ali, se eu digo isso ou não digo, o Espírito Santo vai direcionar você na alternativa correta. A segunda maneira de saber a vontade de Deus é através da própria Bíblia, a carta de Deus. É a revelação de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a segunda maneira de saber a vontade de Deus é conhecendo a Bíblia, conhecendo o que é que a Bíblia revela. A vontade de Deus está revelada na própria Bíblia. E claro que a Bíblia não vai dizer especificamente, devo terminar com meu namorado. A Bíblia não vai dizer literalmente isso, mas ela vai dizer princípios, conselhos envolvendo toda aquela situação de maneira geral. E você entendendo aquele conselho geral, você decide se aquela situação você permanece ou você abandona, se você continua ou se você deixa. Então, é assim que a gente conhece a vontade de Deus, através da Bíblia. Depois, a terceira maneira de a gente saber a vontade de Deus é através do Espírito de profecia. O Espírito de profecia é através de Ellen White, como diz lá em 2 Crônicas 20:20, crede no Senhor, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Então, o Espírito de profecia também nos ajuda a conhecer a vontade de Deus. Por quê? Não que o Espírito de profecia seja melhor do que a Bíblia, seja mais completo, seja mais perfeito do que a Bíblia, não. O Espírito de profecia, como todos nós sabemos aqui, ele é apenas um complemento, uma luz menor que guia a luz maior. É apenas uma forma da gente nos direcionar em amar ainda mais a palavra de Deus, certo? Então, o Espírito Santo, a Bíblia, o Espírito de profecia e também circunstâncias providenciais. Circunstâncias providenciais. Então, a vontade e a direção de Deus também podem ser conhecidas por meio de circunstâncias providenciais. Por exemplo, Colossenses 4:3 diz assim: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual eu também estou algemado. Para que Deus nos abra portas. Se aquilo que você... É aquela velha história. Se aquilo que é da vontade de Deus, então vai tudo conduzir para aquilo ali. Deus vai abrir portas, Deus vai mover montanhas para que você consiga aquilo ali. E se aquilo não é da vontade de Deus, você já percebe que não é, porque as coisas não estão caminhando para aquilo ali, as coisas não estão sendo facilitadas, não está dando certo. Se aquele emprego não é para você, tudo vai dar errado você não conseguir aquele emprego. Mas se aquele emprego for para você, até o impossível vai ser realizado para você estar nele. Então, essa é uma maneira de saber a vontade de Deus para a sua vida. Deus abre portas para aquilo que Ele quer conduzir você, certo? Então, vocês viram aí 4 maneiras de saber, de descobrir a vontade de Deus. E assim, na oração de Paulo, ele pede para que os discípulos, para que os colossenses descubram, tenham o pleno conhecimento da vontade de Deus e também que eles tenham, a partir disso, sabedoria. Olha só, pleno conhecimento em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Uma vez que a gente tem o conhecimento da vontade de Deus, a sabedoria está em aquilo que a gente conhece nas situações da vida, certo? Então, a sabedoria está em saber aplicar aquilo que a gente sabe nas situações do dia a dia. E o entendimento dado pelo Espírito Santo permite que o cristão possa reconhecer e identificar as tentações e julgar entre o certo e o errado. Então, as armadilhas de Satanás, elas são reconhecidas por uma pessoa que é iluminada pelo Espírito Santo. Uma pessoa que não tem intimidade com Deus, que não tem a iluminação do Espírito Santo, ela cai em qualquer armadilha que Satanás coloca. Ela é muito fácil ela dizer sim para a natureza pecaminosa. Toda vez que acontece um pecado, a pessoa imediatamente já cai, porque ela não está iluminada pelo Espírito Santo. A carne já fala mais alto, a pessoa já diz sim, a pessoa já cai. Então, a iluminação do Espírito Santo no dia a dia da pessoa que faz com que ela resista mais à tentação.
que ela tenha mais poder, mais controle sobre ela, certo? Então, conhecimento, sabedoria e entendimento espiritual. É o que nós vimos ontem, o discernimento. É isso que nós temos que pedir a Deus. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Quando a Bíblia diz isso aí, de modo digno do Senhor, não quer dizer que nós, por natureza, somos dignos. Nós não somos dignos. Naturalmente, nós somos indignos de qualquer bênção, de qualquer graça de Deus. É no sentido de que Deus nos considera dignos por sua graça. Eu disse a vocês ontem que Deus olha para você e vê Jesus, porque Ele está na sua frente. Então, ao olhar para nós e ver Jesus na nossa frente, Ele nos considera dignos da salvação, da graça, pelos méritos de Cristo. Então, já que nós estamos na sombra de Cristo, Ele está na nossa frente, então nós devemos viver de acordo com esse presente que Deus nos deu. Então, temos que viver para o seu inteiro agrado. Tudo que fizermos tem que ser para a glória de Deus, como diz lá em 1 Coríntios 10:31. Deus nos criou para a sua glória, Deus nos salvou para a sua glória e um dia Ele vai nos buscar para a sua glória. Amém. Então, tudo que nós fazemos, toda a trajetória da vida do ser humano é para a glória de Deus. Então, Paulo ele utilizou esse verbo andar mais de 3 vezes na mesma carta. Esse verbo andar significa viver e agir de acordo com a lei de Deus, algo que só é possível pela obra do Espírito Santo. Então, não tem como uma pessoa, sem a ação do Espírito Santo, andar de acordo com a lei de Deus, fazer tudo para a glória de Deus. Sem o Espírito Santo, a gente faz tudo para a nossa própria glória, e por isso que a gente sempre se lasca. Quando a gente vive para a glória de Deus, a gente vive mais para os outros e vive mais para Deus do que para nós mesmos. E assim a nossa vida é bem melhor, nossa vida é mais bem abençoada. Então, por fim, nós somos fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Então Deus nos capacita, Deus nos habilita a um dia participarmos da herança dos santos lá na luz, lá na glória final. Então, gente, aqui nós temos uma carta, temos uma oração de um líder apaixonado pela sua igreja, de um líder que quer que a sua igreja cresça. E assim todos os líderes aqui têm que ter essa mesma preocupação. Não só que a igreja aumente de membros, não só que a igreja tenha mais passeios, não só que a igreja esteja mais ornamentada nas programações, mas uma igreja viva espiritualmente. Uma igreja que cresça cada dia mais no conhecimento da Bíblia. Uma igreja que as pessoas não sabem de nada é uma igreja fracassada. Temos que investir no conhecimento da igreja para que essa igreja esteja viva, cheia de conhecimento da palavra de Deus e cheia do Espírito Santo. Cheia de poder do Espírito Santo. Para que quando ela saiba pregar, principalmente nesse mês de Caleb, as pessoas possam ouvir, possam se converter e possam conhecer e aceitar a palavra de Deus. Amém? Amém. Então, vamos pedir a Deus hoje para que as nossas igrejas sejam assim e para que a gente saiba identificar também a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra hoje, pela lição. Nos ajuda, Senhor, a conhecer o que Tu queres para nós e também pedimos poder para nossas igrejas, que passem de igrejas sem vida para igrejas vívidas e igrejas fortes, Amém. no poder do Teu Espírito. Fica conosco, agora abençoe o estudo do livro. Em nome de Jesus. Amém. 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 Quem for passar o livro, a cunha.